Olá, queridos amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, muito que bem. Cadê meu energético? Pera. Amo! Radiacho! Como vocês viram no título, eu terminei de ler Zodiac Academy! Sim, terminei toda a série principal. E nesse vídeo aqui quero conversar com vocês, quero falar sobre a ordem que eu li, sobre a ordem que pode ser lida, a ordem que a galera gosta de ler e afins. Enfim, gente, quero registrar aqui nesse canal, deixar registrado aqui a minha experiência com Zodiac Academy. Quero deixar aqui, tipo assim, todos os meus pensamentos de tudo. Para que um tempo, quando irritar aqui no Brasil, que eu sei que isso aqui vai irritar em algum momento, tem que vir por alguma editora, por favor, que ainda não tem só em inglês, para aqueles que já, talvez já possam perguntar nos comentários, só tem em inglês, oficialmente só em inglês aqui no Brasil, tá? Vou falar um pouquinho sobre a série, sobre a minha experiência. Eu terminei ontem, tá? Gente, fiquei em estado de calamidade. Coloquei minha câmera pra gravar, tipo, a reação do meu final, a reação minha no final dessa série. E eu estava assim. Foi terrível, gente. Foi uma coisa, assim, pavorosa. Mas, tipo assim, a série terminou de um jeito perfeito. A série terminou de uma maneira... Ai, não teve igual, gente. Não teve igual. Eu sou obcecado por essa série. Eu passei quase um ano lendo essa série. Querendo ou não, com trabalho, eu fui adiando. Se eu não trabalhasse, tipo, com internet, tivesse que ler vários outros livros, criar conteúdo, fazer um monte de coisa, eu teria lido essa série em um mês fácil. Fiz aqui um roteirinho do que eu vou seguir pra falar, mas a gente sabe que eu não vou seguir nunca, né? É só pra eu ter uma noção de alguns tópicos que eu não quero esquecer. Vou falar um pouquinho sobre a série primeiro, depois eu falo sobre a ordem de leitura, como que eu li e tudo mais. Basicamente, eu sempre que a galera pergunta nas redes ou nas lives, falar sobre o que fala Zodiac, eu digo que é tipo uma mistura de Winx com Harry Potter. Eles se juntam e BUM! Tem Zodiac Academy. Cara, mas por quê? Calma, você vai entender. Você vai entender, menina, calma. Basicamente, Zodiac Academy fala sobre duas gêmeas, a Tori e a Darcy. Elas estão aí no mundo humano, sofrendo por dinheiro, estão, ó, no fundo extrato do cocô do cavalo do bandido, tá me entendendo? E aí já começa a cena com uma ação, assim, porque a Darcy já tá, tipo, fugindo de um policial, eu não sei o quê. Menina, o policial chega, que no caso é um professor de Solaria, que é o universo lá, eu vou explicar. E aí ele fala, então, vocês têm que ir pra Solaria. Onde é Solaria? Também não sei. Que é um mundinho feio de féricos, vamos dizer assim. Vamos dizer que feio é féricos, seres com magia. Vamos dizer que são seres com magia e tudo mais, porque não tem coisinha pontuda, não tem nada não. É feio, tá? E simplesmente fala, então, vocês são herdeiros do trono desse lugar, e vocês têm que ir pra Zodiac Academy, que é uma academia pra vocês estudarem e vocês tomarem o trono. É isso, menina. Obrigado, acabou o vídeo. E aí elas ficam tipo, o quê? Mas aí elas vão, tipo assim, porque elas realmente... Ele fala que elas têm a herança dos pais delas, que deixaram pra ela, e elas vão por esse único motivo, porque elas precisam de dinheiro, plata, cash. Elas vão por esse motivo, porque elas só querem isso. Elas não querem saber de trono, elas não querem saber de nada, elas querem saber da bufunfa. Elas vão, né, acontece assim, e tacou a Stardust, que é tipo um pozinho assim, entendeu? E aí elas chegam lá. Chegando lá, elas descobrem que o trono, que o rei e a rainha, ó, foram de arrasta, tem 4 conselheiros já no trono e 4 herdeiros. E esses herdeiros estão no Zodiac Academy. Eles estão lá estudando com elas. Vale citar que Zodiac é uma série de bully romance, tem muito bullying, é uma implicância babado. Eles realmente tentam, ó, um ou outro, entendeu? É forte, mas depois de alguns livros para, tá? É um slow burn muito forte. Zodiac é um slow burn babado. Um dos casais, meu casal favorito só foi ficar agora no 9º livro. No último livro da série. Depois de quase, sei lá, 10 mil páginas. Aí eles estão lá, e aí começa, já no primeiro livro já é muita implicância, tipo, já nos primeiros capítulos já acontece essas coisas, você fica tipo, meu Deus, mas já tá com essa implicância toda assim. É babado, é tenso, tá? Os herdeiros são Darius, Caleb, Seth e Max, ok? São os nossos herdeiros, que nos primeiros livros você vai odiá-los, vocês vão ficar em pânico com eles, que eles são uma cambada de filho da... Muitas palavras, eu não gosto de falar mal deles não, porque depois eu me apaixonei, né? É isso aí. E basicamente é isso, elas chegam lá e elas vão ter que estudar. Muita gente não gosta desse primeiro livro, que é The Awakening, tá? Que se chama The Awakening porque assim que elas chegam lá, elas têm que ter o Awakening delas.
que seria esse awakening delas? Para elas saberem os elementos que elas têm. O sistema de magia dessa série é muito fácil, é muito tranquilo. Você aprende tudo aqui nesse primeiro livro. Esse é o motivo da galera não gostar muito desse primeiro livro, porque é uma construção de mundo muito forte. Aqui você vai entender o universo deles, você vai entender o sistema de magia, você vai entender as ordens, as orders que tem. Você pode virar shifter, você pode virar alguma coisa. Tem dragão, tem Pegasus, tem Minotauro, tem Cerberus, tem muita coisa, tá? Então a galera, depois de um tempo ou durante a vida, elas despertam essa ordem, vamos dizer assim. Explica isso tudo nas aulas com elas, é uma coisa que eu amei, gente. Puta que pariu! Eu amei nessa série, porque no primeiro livro a gente estuda com elas. A gente está na Academy, na Academia em Zuriek, a gente está lá com elas. Sabe, a gente participa das aulas, tem os professores ensinando as coisas, você vai estar ali aprendendo, embora tenha assim, suas implicâncias durante as aulas, eles se interagindo, enfim. Mas você aprende, você entende tudo do mundo nesse primeiro livro. Por isso que a galera não gosta. Eu amo esse livro. Eu acho que essa série, todos os livros são 5 estrelas pra mim. Breno, cadê teu senso crítico? Não tenho, me deixa em paz. Tá me entendendo? Todos são 5 estrelas pra mim. Eu amo essa série. Essa série se tornou algo, sei lá, é da minha família. Eu sou parte desse mundo. Eu faço parte aqui. Eu sou feio. Ó o foguinho. Primeiro livro, eu não posso falar muito sobre os outros livros porque é tudo spoiler. É uma série contínua. Você não pode pular livro. Você tem que começar daqui. Mas aí eu vou mostrar os livros pra vocês e vou falar dos meus favoritos. É isso, basicamente. Você aprende muito com elas. Você tem esse sistema de magia que eu gosto muito, que mexe com elementos da natureza. Fogo, água, terra, ar. Os herdeiros na academia, eles são líderes de cada casa, de cada elemento. O Darius, por exemplo, ele é líder da casa de fogo, entendeu? Então, assim, cada herdeiro, 4 elementos, 4 herdeiros. Deu pra entender, né? É muito bom. E aí, cada uma vai pra uma casa, enfim, vocês vão ter que ler o primeiro. Como eu disse, oficialmente só tem em inglês. Então, se você consegue ler inglês, você pode ler, ou se você conseguir de alguma outra forma. Uma coisa que eu já gostaria de dizer. É uma série sofrida. Tá me entendendo? É muito sofrida. Desde o primeiro livro você sofre. Desde o primeiro livro acontecem coisas que você fica desesperado e você chora. No final de todo livro, tá, você vai sofrer. No final de todo livro acontece alguma coisa. A partir dos 80% ali começa a acontecer coisas que você fica tipo assim, meu Deus do céu. Não tem respiro. É um motivo que eu sei também que muita gente para de ler essa série. Tem muita gente que larga a série porque, é muito sofrido, não aguentar mais sofrimento. Mas, meu amor, é isso aí. Então, sim, é uma série bem sofrida, tá? Muita coisa vai acontecendo que realmente desanima um pouquinho assim, mas eu não desanimei, gente. Eu ficava cada vez mais obcecado, cada vez querendo saber mais, cada vez querendo ver o que ia acontecer. Eu precisava de mais. E falando de mais, vamos falar sobre a quantidade de livros nesse universo, que é coisa pra caralho. A série principal, que foi a que eu li, contém, vou dizer, 10 livros. Por que eu vou dizer que 10 livros? Acho que eu já vou mostrando os livros, né? É mais fácil. Calma aí, menina, calma aí. E essa aí já é a ordem que eu li, tá? Eu já vou mostrar da ordem que eu li. Então a série principal consiste em Zodiac 1, The Awakening. 2, Ruthless Fae, tá? Aqui, ó, bonitinho. Zodiac 2. The Reckoning, que é o terceiro livro. Bonitinho. Shadow Princess, olha o tamanho desse livro. Esse livro aqui é gigante. E vale citar, tá, gente? É uma série muito grande. Eu vou somar depois, eu vou colocar a quantidade de páginas que tem essa série. Aí vamos para Cursed Fates, ok? Que é o 5º livro. Esse aqui é gigantesco também. 940, luxo. Depois a gente vai pro 6º livro, Fated Throne, ok, ó. Lindo, lindíssimo. Depois nós vamos para Heartless Sky, que é o meu favorito, é um dos livros mais tristes. O 4º é muito triste também, o final dele é devastador. Mas esse daqui, puta que pariu, tá? É um dos meus favoritos, tá? O 7º livro. Aí chega um ponto importante. Temos o 8, que é Sorrow and Starlight, ok? E temos o 8.5, tá? Que é o Beyond the Veil. Esse Beyond the Veil ele foi lançado depois que a série foi escrita. E ele é o complemento do 8, então o 8 e o 8.5 a gente lê junto. Tem um cronograma bonitinho que eu vou deixar aqui também, que você segue as ordens dos capítulos, porque é literalmente complementa, eles vão se complementando. Porque depois do acontecimento do 7, um personagem vai de arrasta, e aí a gente vê ele Beyond the Veil, que é além do véu, vamos dizer assim, depois que a pessoa vai. Mas aí tem complemento com o 8. Então,
Eu recomendo ler junto, que foi uma experiência incrível. É muita coisa mesmo, mas assim, vai com calma, Zodiac. Eu acho assim, você pode devorar tipo em um mês ou você pode tomar o seu tempo, você pode ir lendo devagarzinho pra você aproveitar, pra você se divertir, que é o que vale essa série. E temos o nono, eu não tenho o 8.5 ainda em físico, vai lançar agora, final de outubro. E o 9 só lança em março, tá? Que é o Restless Sky, que foi o que eu terminei de ler. E ele se tornou o meu favorito da série. Eu amei ler o 8. Eu amo toda a série, gente. Esse é o foda. A galera fala, ai, Breno, qual o seu livro favorito do Zodiac? Não sei! É o que eu terminei de ler a hora, é o que eu li por último. É sempre assim, eu amo todos. É uma série que eu vou reler. Agora que eu tenho os físicos, eu quero reler nos físicos, porque eu li tudo no Kindle. Então, assim, tem tudo no Kindle Unlimited, inclusive, tá? E aí é isso. Essa foi a ordem basicamente que eu segui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 e 9. Tá? Mas aí temos um ponto. O universo de Zodiac Academy, ele é um universo grande. É um universo que as autoras, elas realmente botaram pra foder, tá? E temos diversas formas de ordens de leitura, tá? Mas eu li somente a série principal e eu não li com os contos, que são esses daqui, tá? O Zodiac Academy tem alguns contos que são conteúdos extras, conteúdos bônus que você não precisa ler pra entender a série. Toda hora eu boto esse cabelo pra trás, né? Desculpa. Você não precisa ler pra entender a série toda, você não precisa ler pra aproveitar toda a série, se divertir, sentir tudo que tem pra sentir nessa série. É conteúdo extra, que eu vou ler agora que eu terminei essa série principal. Eu deixei pra ler depois, por isso, porque no início eu tava com preguiça, mas hoje em dia eu penso, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu vou poder voltar e ler todos esses contos e ver situações desse universo pra matar a saudade dos personagens. Vale citar, temos o 1 e temos o 1.5, que é The Awakening as Told by the Boys. Alguma coisa assim. É o primeiro livro na visão dos meninos, tá? Que recomenda-se ler depois do 6º livro pra você não pegar spoiler, tá? Mas aí eu não li, mas pretendo ler agora. Lembrei agora dele, vou comprar o físico dele também, mas ele eu vou ler em físico. Não vou ler no Kindle, não. Eu também preciso dar um tempo de Zodiac, desse universo, pra minha mente processar tudo que aconteceu, processar esse final, entender que acabou, que eu não tenho mais eles. Eu tenho as short stories, eu tenho a história curtinha, sabe? Então tá paz ainda. No universo do Zodiac, como eu disse, nós temos outras séries dentro dela. Exatamente, que é do mesmo universo. As séries, elas... Entendeu? Personagens estão entre elas, então eu vou contar pra vocês. Temos uma série que ela vem 5 anos antes do universo da série principal do Zodiac, que é, vou olhar aqui minha cola, deixa eu ver... Ruthless Boy of the Zodiac, ok? Que é uma série que vem antes, tá? E essa série, ela é composta por Dark Fae, Savage Fae, Vicious Fae, Broken Fae, Warrior Fae? Warrior. Como fala essa palavra? Não sei. Sou burrinho. Warrior. Warrior. Foda-se, você entendeu, né? Warrior Fae, tá? Como eu disse, a série ela vem 5 anos antes. E aqui a gente conhece um personagem que vai aparecer no 4º livro, tá? Então, fala pra ler essa série, assim, recomendo na ordem de leitura, pra quem quer ler todo o universo do Zodiac numa ordem maneira, pra ler depois do 3º livro. Então, você vai ler o primeiro livro do Zodiac, os 3 primeiros livros do Zodiac, The Awakening, Ruthless Fae, The Reckoning, e depois você vai ler esses 5 livros, e depois você volta pro 4º. Porque aí você vai entender a história de um personagem que vai aparecer lá no 4º livro durante esses 5 livros. É loucura? Sei! Mas hoje em dia eu faria. Eu leria tudo assim. Mas agora, como eu disse, eu vou ler só que vem antes, vem depois e tá tudo certo. Quem sabe quando eu estiver relendo, eu releia tudo junto? Não sei, mas acho que não. Eu já li, inclusive, o primeiro desse que vem antes. Eu li o primeiro, comecei o segundo. Muito interessante, ele é um harém reverso. Tem muita gente que não pode gostar, mas é um harém reverso. É muito mais tranquilo que Zodiac. Ele é uma série com menos destruição emocional, mas ainda tem um mistériozinho rolando e tudo mais. É muito interessante e é muito legal ver os personagens dessa série lá em Zodiac. Lá no 9º livro Zodiac, ao longo da série, eu fui vendo esses personagens que eu conheci nesse primeiro livro, em Dark Fae. E foi muito legal. É muito maneiro ver a história deles antes, como tudo aconteceu. Um personagem importantíssimo de Zodiac que a gente conhece nessa série também. Mas enfim. Ai.
Que vontade de chorar. E aí, depois que a gente termina o Zodiac, o 9º livro, temos a série que vai 5 anos depois do Zodiac, se eu não me engano. 5 anos depois? É um tempo depois? Acho que são 5 anos. Que se chama Darkmoor Penitentiary, que é uma prisão mesmo, ela se passa dentro de uma prisão, que aí é uma coisa mais de Wolf, porque o nome é Caged Wolf, Alpha Wolf, Feral Wolf, White Wolf. Ou seja, vai falar sobre lobinhos. E eu acho que é um Aranha Reverso também. E tem bastante disso em Zodiac, tá, gente? Temos Trizal, a gente vê, tipo, os lobos, de fato, assim, eles ficam com muita gente. Os Pegasus, eles ficam com vários entre si. Os hots dessa série, puta que pariu! Gente, é uma das séries com os hots mais deliciosos que eu já vi na vida. Essas autoras, as Twisted Sisters, elas são gênios escrevendo HOTS. Falam que todas as séries delas de Aranha Verso que tem por aí são uma delícia. E elas são muito boas escrevendo. Então, assim, é uma série incrível, um HOT incrível. E agora eu vou ler também essa série. Tá aqui as capas. Eu fui colocando as capas, né? Coloquei pra você aqui as capinhas dessa série que vem depois. Vou ler também. Só que essas eu quero ler em físico. Eu vou comprar, tipo, já li o primeiro da série que vem, onde vou comprar o primeiro e o segundo, li o segundo, compro o terceiro. E assim eu vou lendo pra eu ter todo esse universo de Solaria na minha estante. Aí dentro ainda desse universo de Solaria, a gente tem Neverkeep e Echoforth, não sei, Echo alguma coisa. E eles não têm nada a ver com o Zodiac, ok? Mas tá no mesmo universo de Solaria. É em algum lugar distante, tão distante, alguma coisa assim. E eu acredito que é isso, tipo, eu já nem sei mais muito o que falar dessa série, porque, assim, hoje em dia eu considero essa série, sem dúvidas, a minha série favorita, top 1 da vida. Eu acho que vai ser muito difícil uma série superar tudo que eu senti, tudo que eu sinto por essa série, sabe? Na medida que eu fui lendo, tanto eu digo de história, de Found Family. Found Family desses livros é um dos melhores que eu já vi. É um que, tipo assim, lembrar me dá vontade de chorar por tudo que os personagens em geral passaram. Tá entendendo? É muita dor, machuca, tipo, ver a história de cada um. E não sei, gente, eu super recomendo essa série. Eu quis fazer esse vídeo aqui porque quero deixar registrado que, tipo assim, eu sou fã mesmo. Eu tenho até minha blusinha aqui do Zodiac. Olha aí que lindo! Aí, lá no Elite Focus, inclusive, você tem meu cupomzinho de desconto se você quiser garantir. Tem várias outras blusas lá. O Moniz mexendo nesse cabelo, né? Parei. E então é isso, eu queria falar um pouco sobre essa série, que é uma série que eu amo muito. Muita gente pede pra eu falar um pouquinho sobre ela, o que eu acho. Eu acho assim, se você tem paciência pra esquemas de pirâmide, como a galera chama, pra séries longas, leia. Vale a pena. É uma série que, tipo assim, vai consumir de um jeito, vai te deixar feliz, você vai rir muito. Eu ri muito com essa série. É louco, o tanto que eu chorei, o tanto que eu ri, o tanto que eu torci por eles. Sente como família mesmo, porque parece que a gente tá ali. Eu nunca senti isso com uma série. Eu acho que a série que mais me tocou antes de Zodiac foi Akotar, que, tipo, hoje em dia eu tenho tudo isso aqui por conta de Akotar. Eu tenho uma gratidão muito grande por Akotar. Mas eu preciso dizer que Zodiac passou a Akotar pra mim, sabe? Eu amo Akotar, mas Zodiac tá ali. Eu falo Zodiac pra todo mundo nas minhas lives que eu faço lá na Twitch, no TikTok. Me segue nas redes também, né? Eu falo muito sobre Zodiac o tempo todo. Quero que todo mundo leia pra eu poder conversar, pra eu entender. É uma pena que ainda não foi traduzido oficialmente em português. É chato, porque, tipo assim, eu sei que é muito difícil trazer uma série grande. Talvez possa ser as autoras que não querem trazer, pode ser as editoras que não querem comprar. Mas, assim, infelizmente é o que há, então se você consegue ler inglês, eu super recomendo você ler Zodiac Academy. E leu, vai lá no meu... Eu amo ver vocês na minha DM, no meu privado, falando que tá lendo Zodiac, me marcando nos stories, falando da experiência de vocês, mandando foto chorando. Eu amo, pode mandar mesmo, porque eu adoro. Tá me entendendo? E é isso, gente. Acredito que foi esse o vídeo. Se você tem interesse em ler essa série, deixa aqui nos comentários. Se você já leu, deixa aqui o que você acha. Dá a sua opinião. Se você não gosta, não comenta que eu vou te bloquear. Não aceito que fale mal dessa série. Não quero ouvir. Não adianta. Tá entendendo? Eu sou chato mesmo, sou infantil mesmo. Mas não vem falar mal da minha série favorita. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, tá? Manda pro seu amigo que quer ler Zodiac também, que já leu Zodiac, se você quer ver. Enfim, gente, leiam Zodiac Academy, venham me dizer o que vocês acharam. E é isso aí. Fechou? Um beijo. Mua.